No dia 25 de setembro, o Sindicato dos Engenheiros no estado de São Paulo realizou solenidade em referência ao aniversário de 85 anos da entidade. Para nós, a importância é enorme. Primeiro, pelo momento que nós vivemos no país. Depois, pela história que tem essa entidade de luta, de participação, de discussão. E é um sindicato amplo, um sindicato que não tem partido, um sindicato que tem a condição de discutir com todos os partidos, com todas as áreas. E a importância dele é a responsabilidade que nós temos de contribuir com discussões com a sociedade brasileira, contribuir com discussões de crescimento e desenvolvimento do país, contribuir com discussões para a união da engenharia brasileira. O evento foi coroado com o lançamento do livro intitulado CESP, Uma História de Trabalho e Conquistas, que registra momentos e personalidades marcantes dessas 8 décadas. Algumas delas, os ex-presidentes, foram homenageados. O sindicato nasce de um movimento importantíssimo, que foi o movimento constitucionalista de 1932, e passou por várias etapas históricas, etapas importantes e etapas que deixaram gravado na história desse estado, desse país, a sua atuação. Diversas representações políticas e lideranças de entidades associativas e sindicais compareceram ao encontro. Além disso, a juventude do Sindicato dos Engenheiros, que aponta para o futuro da profissão e da entidade, esteve representada ativamente. Parabéns a todos os que fazem parte deste sindicato, que é motivo de orgulho e admiração dos profissionais e da sociedade paulista. Olha, uma bela história de luta, história de conquistas, história importante, se confunde com a história de São Paulo, desenvolvimento do estado. São Paulo não seria esse estado maior que a Argentina, com 45 milhões de pessoas, com o PIB que tem, se não fosse a engenharia brasileira e aqui paulista. Poucas entidades no Brasil sindicais têm 85 anos, então só por isso já seria um mérito, né? Mas é mais importante agora, num momento tão difícil do Brasil, com tantas dificuldades de representação, essa tentativa de estrangular o mundo sindical, enfim, tem um objetivo. O objetivo é fazer com que as coisas individuais se sobreponham às coletivas, né? É a celebração da engenharia nacional, da construção da engenharia à construção do Brasil. Ou seja, a reunião de engenheiras, engenheiros, políticos, autoridades é o reconhecimento desse papel que os engenheiros e o sindicato tiveram na história de São Paulo e na história do Brasil. Nesses 85 anos, eu quero deixar claro, é um advogado reconhecendo o valor do engenheiro. Sem você, engenheiro, o Brasil não teria progresso. Sem você, engenheiro, não teria futuro. Sem você, engenheiro, não teria esperança. Parabéns, meu querido sindicato. A solenidade, que lotou a sede do CESP em São Paulo, foi transmitida em tempo real pela internet. O Sindicato dos Engenheiros, ou a categoria dos engenheiros, é uma categoria de profissionais muito importante para a economia e para a evolução no Brasil. Aqui é a Casa da Engenharia. O Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, com as grandes lutas pela soberania nacional, pela engenharia nacional, né? A questão do Cresce Brasil, né? Engenharia de manutenção. São projetos que dignificam a engenharia, a profissão e, de fato, é através da engenharia que nós vamos conseguir retomar o desenvolvimento do Brasil. Todos os momentos na luta pela democracia, na luta pela reorganização do Estado brasileiro, na luta pelo emprego, pelo desenvolvimento, estava presente o Sindicato dos Engenheiros. Então é uma honra muito grande celebrar com eles 85 anos. Para saber mais sobre este evento e outras ações do CESP na defesa da engenharia, acesse o portal do sindicato na internet.